10 anos, vai haver a morte de um vice-presidente do Ceará. Naquela época, o governador se chamava presidente. Então, mas só que, então, para a gente entender, o vice-governador do Ceará, mas o nome é vice-presidente, ele vai ser João Facundo, ele vai ser violentamente assassinado. E aí vai acontecer uma perseguição tremenda. E a pessoa que contratou os bandidos para matar esse político, que era do Partido Liberal, era a esposa, a baronesa Vitória, esposa do governador do Ceará, que era do outro partido, o Partido Conservador. E lá no Ceará, e ainda até hoje ainda é muito assim no interior, hoje já diminuiu muito aquela perseguição dos coronéis e desses sertanejos com uma vingança tremenda. Então não era só matar um, aproveitava e ia matando os parentes, os familiares. Ora, como ele era ligado à família Bezerra de Menezes e pertencia à família Bezerra de Menezes, houve perseguição aos Bezerra de Menezes. O pai, então, o que faz o capitão Bezerra? Para preservar a família, e que estava tendo muita morte, ele sai dali e vai para a Vila dos Martins, no Mato Grosso. Fica uns 300 quilômetros. Mato Grosso, não, desculpa, no Rio Grande do Norte. Então ele vai morar na Vila dos Martins, no Rio Grande do Norte. Um local com bom clima, onde que tinha um bom comércio, e o doutor Bezerra, então, já chega lá, já na puberdade, né? Ali, então, o doutor Bezerra vai aprender na escola da latinidade, que foi fundada pelos jesuítas. E ele vai se desenvolver muito bem no latim. E era interessante que a escola preservava não só o bom estudo do latim, mas preservava também o desenvolvimento ético, moral, né, espiritual das crianças. Já com 2 anos de estudo, o doutor está substituindo o seu professor, menino ainda, né, substituindo o seu professor de latim. Quando ele tem 15 anos, então, ele vai sair dali do Rio Grande do Norte e vai voltar para o Ceará, mas não para o Riacho do Sangue. Vai voltar e vai para Fortaleza, para a capital. Lá ele vai fazer, então, um ensino que nós chamávamos de 2º grau, né, que é o ensino médio. E lá no ensino médio ele vai para o Liceu do Ceará. Naquela época, o Liceu do Ceará, ele tinha sido fundado com relação ao Liceu daqui do Rio de Janeiro, que era o Pedro II. Então é dos mesmos moldes do Pedro II. E lá ele vai ter lá o diretor, o doutor Tomás Brasil, que era o diretor do Instituto, do Liceu. Ele lá vai ter também um professor, Manuel Soares, seu irmão, vai ser o seu professor de Geografia e Filosofia. Ele tem um outro irmão também chamado Teófilo, que vai ser seu professor lá. É interessante que o doutor Bezerra era o 6º de 7 filhos, e o Manuel Soares nasceu em 1910, Bezerra de 31. Ele era 28 anos mais velho que Bezerra de Menezes, então um pai também para Bezerra. O outro, o Teófilo, era 20 anos mais velho que Bezerra, então também tinha o cuidado e o carinho para a educação do menino. Vai ser também professor de Bezerra, fora outros professores. O Liceu preservava estudar francês, estudar inglês, estudar matemática, as álgebras, né? A geometria, a filosofia. Então, antigamente, o ensino era muito bom, muito bem puxado. O doutor Bezerra era puxado, o doutor Bezerra teve uma boa participação, com os irmãos ali puxando ele, então ele teve um excelente desenvolvimento e aí se forma. Só que o grande problema foi o ano de 1845, quando eu falei que ele sai do Rio Grande do Norte, dessa Vila dos Martins, e ele vai para Fortaleza, para Ceará, para fazer o ensino médio. Isso foi por causa da seca. 1845 foi um ano de seca violentíssima. A seca mata, porque é assim, explica o doutor Bezerra num livro que ele escreveu, chamado A Seca no Norte. Antigamente chamava o Nordeste de Norte, tá? A Seca do Norte. O doutor Bezerra escreveu esse livro em 1877. Ele explica o motivo. Lá tem um período de chuva e tem um período de seca. Isso todo ano acontece. Um período que chove e um outro período que não chove. Aí quando vem um terceiro período, que é um período então que chove, se por acaso não chove, por algum motivo, aí nós vamos ter um período de seca acompanhado por um outro que não choveu, e aí vem depois o natural,
terceiro período de seca. Então são 3 seguidos em seca. Não tem como você sobreviver. A terra não dá nada. O gado morre. As crianças morrem, as pessoas começam a morrer, os pais desesperados começam a colocar as crianças no colo e fazem suas caminhadas a pé, indo em direção aos portos, ao mar, porque só no local em que tem mar é que há a possibilidade de chegar algum barco trazendo alguma comida e tem algum método de sobreviver. Então começam aquelas romarias, aquelas caminhadas, e apesar de eles passarem nas fazendas, e fazendas de gente rica, você não pode ajudar porque não tem o que dar para comer, não tem o que dar. Então aquelas crianças que vão chorando desesperadas nos colos dos pais, pedindo alguma coisa para comer, que vão morrendo ali pelos caminhos, que sobrevivem, chegam então em Fortaleza, e vai fazer o quê? Com aquela quantidade de gente que chega, a maior parte doente, muito magra, com fome, como conseguir recursos para isso? Para essa gente toda. Essa de 45 teve um movimento tremendo em todo o Brasil, inclusive o bispo da Bahia, foi muito caridoso, o Romualdo Seixas, que vai ser um dos mentores do Grupo Ismael, depois lá com o doutor Bezerra de Menezes, e no dia da desencarnação do doutor Bezerra, o bispo Romualdo vai estar presente espiritualmente lá. Então o bispo lá da Bahia foi a primeira voz do catolicismo a se movimentar, mandando recursos para ajudar esses miseráveis da seca. Então foi um ano muito difícil. O doutor Bezerra de Menezes, quer dizer, a família Bezerra de Menezes perdeu tudo, porque perde o gado. Agora você continua rico, porque tem as propriedades. Né? Então o ano de 45, quando ele vai para Fortaleza, o motivo foi, antes de tudo, essa seca tremenda. Foi um ano horrível. Mas mesmo assim, como ele tinha 2 irmãos que eram professores do liceu, e a gente pensa assim, poxa, professor do liceu, né? 2 irmãos, todos 2 advogados políticos, inclusive um dos irmãos dele vai ser vice-presidente do Ceará, vice-governador do Ceará. Aí você fala assim, bom, é gente de dinheiro, mas era também um sacrifício ser professor. Por exemplo, quando eu digo que foi fundado o liceu, as aulas aconteciam na casa dos professores, não tinha ainda o prédio do liceu, acontecia na casa dos professores, as reuniões eram na casa do diretor, ainda não tinha uma biblioteca, era tudo muito difícil, estava tudo começando. Só uns 3 anos depois é que vai se começar a montar um prédio para o liceu, e que o doutor Bezerra já estava se formando e vindo para o Rio de Janeiro. Então é assim. Ele forma, tem uma boa formação, e ele vem então estudar medicina, vem para cá. Não era para ser médico, a carreira era para ser advogado. O seu irmão mais velho, Manuel Soares, advogado. O seu segundo irmão mais velho, Teófilo, seu professor, advogado. O seu segundo irmão, Joaquim Bezerra, terceiro irmão, Joaquim Bezerra, estava estudando advocacia no Recife. Então ele também, a linha era ser advogado, só que ele queria ser médico. Tentaram botar na cabeça dele, olha, ser médico não é uma coisa boa. Você pode ser advogado e ser rico, um advogado. A nossa família é de advogados, por que você vai querer ser médico? E aí ele explica a missão de ser médico. Ele diz, inclusive, que o médico pode fazer mais caridade do que o próprio sacerdote, porque ele dá a vida para as pessoas, ele ajuda na sobrevivência, ele faz a caridade, ele orienta em remédios. Então ele queria esse sacerdócio da medicina. E aí tentam tirar isso da cabeça dele, ainda falam assim, olha, você vai se meter numa furada, pelo seguinte, quando o médico cura, todo mundo agradece a Deus. Quando o médico não cura, o médico que é incompetente. Então, olha, você não vai ter nenhum elogio. Se cura, graças a Deus. Se não cura, a culpa é do médico. Então, como é que você vai entrar nessa? Mas ele disse, eu quero ser médico. Aí o pai reuniu as forças. Apesar do pai estar tendo problema de dinheiro, porque perdeu o gado, mas como tinha as propriedades, ele começa a se recuperar. Ele vai ser uma espécie de administrador dos bens. Aquela fortuna, mas era gente rica, muito rica mesmo, mas a fortuna vai diminuir. A fortuna vai diminuir muito. E ele vai usar todo o lucro excedente, além de sustentar a família, ele sustenta a família, o lucro excedente para pagar os devedores. Apesar dos devedores saberem da honra do capitão Bezerra e aliviar e dizer, olha, você não precisa pagar, ele fez questão de pagar. Não, sobrevive a minha família, dá o que é possível para a família viver e o resto eu pago as dívidas. E o doutor Bezerra então vem para o Rio de Janeiro.
Quando que ele vem para o Rio? Em fevereiro de 1851, estudar medicina. O pai junta lá dinheiro, dá recursos para ele. Ele então vem aqui, pega o navio a vapor, 20 dias mais ou menos de viagem, ele sai de lá então do Nordeste e vem para o Rio de Janeiro. Quando uma hora ele estava tirando meio um cochilo no navio, ele escuta uma gritaria e ele vai até para saber o que era, que estava acontecendo alguma coisa, né? Era a beleza da Baía de Guanabara, em que as pessoas, os viajantes, estavam vendo a chegada ao porto no Rio de Janeiro. Ele olhou, ficou muito emocionado, mas estava com o coração apertado de saudade dos familiares. Foi a primeira vez que ele deixa a família, estava com o coração apertado. E o doutor Bezerra achou bonita a Baía de Guanabara, inclusive pensou num poema de Gonçalves Dias, na hora que ele viu o gigante de pedra, que é a muralha de pedra que cerca o Rio de Janeiro, né? E ele viu aquilo do porto, mas mesmo assim ele disse assim, as praias lá do Nordeste são mais bonitas. E ele escreve isso. E é interessante porque ele tinha a alma nordestina no sangue. Ele adorava comer mel, adorava chupar laranja, ele adorava as frutas do Nordeste, adorava arroz com tatu. Inclusive, ele quando escrevia sobre arroz com tatu, ele fala assim, estou com água na boca. E ele fala, não tem carne mais gostosa do que a carne de vento. Carne de vento é a carne que fica pendurada no sol, né? Carne de vento, então fica pendurada, que é a carne do nordestino. Então não tem nada melhor do que a carne de sol. Ainda digo mais, nem filé mignon é melhor que ela. É coisa do doutor Bezerra, né? É a alma do nordestino. Então ele chega aqui, a primeira coisa que ele fez foi ficar impressionado, né? Porque diferente lá do Nordeste, as carroças passando, os carros puxados pelos animais, né? E aquele movimento tremendo, foi quando ele viu uma grande cidade pela primeira vez, ele ficou em impacto com o Rio de Janeiro, e ele, ali aquelas carroças passavam, e vinha lama caía nele, ele talvez assim meio que